Eu finalmente li A Metamorfose de Franz Kafka, um dos maiores clássicos da literatura mundial. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu gostei da leitura, mas eu terminei o livro com muitas dúvidas. Então hoje eu quero contar para vocês o que eu gostei nesse livro e o que me incomodou, e por que me incomodou. E mesmo assim, eu recomendo super a leitura desse livro para vocês. Oi, meu nome é Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sim, Tem Spoiler. Eu vou começar, como sempre, mostrando pra vocês a edição que eu tenho. Esse livro tem essa capa aqui, é uma capa brilhosa, achei muito linda. É um livro fino, não é muito grande. Esse livro, ele tem as páginas um pouco amareladas, mas não muito amarelada, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Ele tem uma diagramação com a letra boa, não é muito pequenininha, não é muito grandona também. O capítulo dele é separado por uma ilustração, um desenho para você ter uma ideia. Então cada capítulo é assim. E tem 3 capítulos, ele é muito rapidinho de ler e é um livro que te prende, do início até o final ele vai prendendo a sua atenção ali. Se você não conhece a história desse livro, esse livro conta a história de Gregor Samsa, que é um homem, um jovem, que ele acorda num belo dia se transformando em um inseto gigante. Essa parece uma ideia bem absurda, mas o foco do livro não é explicar o porquê ele se torna um inseto gigante. O que Franz Kafka faz é observar o que o Gregor e principalmente a sua família faz diante dessa situação. É um livro curto, com uma leitura relativamente rápida, mas cheio de simbolismos. E agora eu vou detalhar mais um pouco dessa história para vocês. Bom, Gregor, ele é o filho mais velho dessa família, ele tem uma irmã. E ele é um rapaz que trabalha muito. Ele trabalha muito, muito, muito. E ele tá nesse trabalho, ele não gosta desse trabalho, que é como se fosse um comerciante, um vendedor. Ele não gosta, recebe muita pressão e tudo mais, mas ele sustenta a família dele, basicamente, com esse trabalho. Ele recebe bem, ele ganha bem, então, no momento que ele tá trabalhando, o pai dele e a mãe e a irmã não trabalham. Então, ele trabalha e sustenta ali a casa. Ele sempre recebe muita pressão do supervisor dele, né, do chefe dele, para que ele venda mais, que ele faça mais coisas e que não pode ficar doente, não pode cuidar de si, tá sempre ali nessa pressão. Uma das coisas que eu observei nesse livro aqui é que ele começa essa transformação, ele começa a pensar no que o chefe dele vai dizer, no que a família dele vai dizer, porque ele não foi trabalhar, ele nunca faltou, e como é que ele vai explicar isso pro chefe dele. E uma passagem ali que ele fala assim, se eu ficar doente, vai ter que cobrar um dinheiro e ele vai querer saber o porquê, porque nem doente pode faltar ao trabalho, vai dizer que é corpo mole, vai dizer que tá fazendo drama, alguma coisa assim. Ele realmente perde o horário de ir pro trem, lá pra ele poder ir pro lugar, o supervisor dele vai até a casa dele saber por que ele faltou. Tipo, ele se desprende o tempo dele pra ir até a casa do funcionário ali pra saber por que ele não foi trabalhar. E espera que ele esteja muito, muito, muito doente para justificar algo que tenha acontecido isso, né? Essa falta ali do trabalho dele. E aí, quando o Gregor ele vai dormir numa noite e ele acorda se transformando nesse inseto gigante, ele pensa primeiramente no trabalho, depois ele pensa na família dele. Em nenhum momento ali ele pensou nele mesmo, no porquê tá acontecendo isso, como que tá acontecendo isso, como que eu faço pra voltar ao normal. Não, ele pensa na família dele, né? Como que vai acontecer. Nesse meio tempo que ele tá atrasado ali pra sair, o pai dele vai até o quarto dele, né? Bate na porta, a irmã dele bate na porta também, chamando ele pra ir tomar um café, pra fazer ali a rotina diária deles. E ninguém pergunta assim se tá passando mal, só levanta, vem tomar café. E ele fala, não, tá tudo bem, já tô indo, tô indo, tô indo. E chegou um pedaço ali de um tempo que a irmã dele tá chorando, só que ninguém sabia ainda por que ela tava chorando, e ele não tinha falado ainda que tava se transformando. Mas aí ele fala, parece que a minha irmã tá sentindo alguma coisa. E na cabeça dele, no próximo Natal, algo assim, ele ia pagar pra ela uma aula, um conservatório, alguma coisa assim, de música, pra ela poder estudar, que ela tocava violino. Nos encontros familiares, ele falava que ia levar ela pra esse lugar e tal, e todo mundo achava, legal, leva, ela tem talento, mas ninguém botava fé de verdade, ninguém achou que isso realmente fosse acontecer. E ele
tava pensando nisso, ai, eu tenho o dinheiro, eu tenho que fazer porque eu já tava programando isso, né? Ele já tava programando isso, ele fala com ele mesmo, né? Eu já tava programando isso e foi acontecer isso logo agora e não sei quanto tempo isso tá se passando, porque ele perde meio que a noção do tempo também. Mas aí, isso fica um pouquinho pra depois. Antes ainda, a mãe dele também vai no quarto chamar ele, pergunta se ele tá bem, se ele tá doente, ele fala que tá tudo bem, que já tá indo, e nada dele abrir a porta. Aí chega o supervisor dele, né, que vai até a casa dele saber por que ele tá faltando, porque ele perdeu o trem, porque ele tá chegando atrasado. Ele resolve abrir a porta do quarto, e aí todo mundo fica espantado, que vê aquele horror, que ele tá se transformando num bicho, não sei o que. Eles começam a ficar assustados, porque tá aquela situação dele se transformando. E ele começa a tentar falar alguma coisa, e ele fala as coisas que ele estava querendo dizer ali naquele momento, e ninguém entende, é como se fosse um zumbido, um barulho de uma mosca, de um inseto, alguma coisa assim. Então não consegue entender ele. Isso fala um pouco sobre a comunicação, né? Como tá tentando falar alguma coisa, a pessoa não tá conseguindo entender e fica aquilo assim, o que você quer, o que você não quer. E aí eles fecharam a porta assim rápido, e pronto, ele ficou trancado no quarto. E a família dele pensando, o que a gente vai fazer? O chefe dele já tinha ido embora. E eles, mesmo na situação que eles não eram muito ricos, eles tinham uma funcionária que trabalhava pra eles ali na casa. Eles tiveram que demitir ela também. E antes dele abrir o quarto, o pai e a mãe pediram pra chamar um médico pra poder atender ele. Quando eles abriram o quarto e viu que ele tava transformando em inseto, a reação lógica seria, vem um médico o mais urgente possível pra tentar ajudar ele, mas não foi isso. Foi cancela médico, fala que não pode vir, não pode entrar. Tipo, escondeu ele. Isso foi uma das coisas que me incomodou, tá? Aí o pai pensa, e agora? Ele não vai trabalhar, o que a gente vai fazer? Tem que esconder ele do mundo. Ele fica trancado naquele quarto, e eu não vou lá, a mãe dele também não, porque a mãe dele tava super abalada. E o que a gente vai fazer? Então a irmã dele entrava no quarto pra ver o que ele queria comer, o que ele não queria, tipo, cuidando dele. Só que ela também não tinha muito contato, então ela entrava no quarto, ele se escondia, ela saía, ele saía e ia comer. Depois ele se escondia, ela ia lá, recolhia. Ou então ela ia lá pra limpar o quarto, ele se escondia. Depois que ela terminava, ele saía de novo. E ela tava tentando entender ele. Por exemplo, por onde ele passava tinha um rastro, tipo uma gosma, alguma coisa assim. Então tinha alguns lugares que ele passava e ela percebia, tá te incomodando, tá incomodando ele não tava confortável. Então ela ia lá, mexia de lugar pra ele ficar mais confortável. Isso foi no início, que ela tava tentando ajudar ele. E aí, eles deixavam a porta aberta de vez em quando pra ele poder passear. Só que assim, como ele era o que sustentava a casa, ele trabalhava e ajudava todo mundo ali, e com essa situação ele parou de trabalhar, o pai dele voltou a trabalhar, a mãe dele voltou a trabalhar, e a irmã conseguiu um trabalho também. Estavam todo mundo trabalhando ali. Só que assim, o pai dele era meio que viciado em trabalho, assim como ele também, mas viciado em trabalho. Chegava de uniforme, sentava na poltrona dele, depois ia, tipo, dormir de uniforme, acordava de uniforme. Era sempre isso, na cabeça sempre isso, de uniforme, de uniforme, de uniforme. E aí, pra ajudar também na casa, eles abriram um quarto vago que tinha lá pra aluguel, alugaram um quarto pra umas pessoas. Só que o Gregor, ele não podia sair livremente pela casa. Ele era bem grande, então ele batia nas portas e tal. Quando ele tentou sair uma vez, o pai dele meio que, sei lá, sentiu nojo, se assustou, ficou assim, horrorizado e começou a atacar a maçã em cima dele. Pegou a maçã assim e começou a atacar. Ele sabia que era o filho dele, ele sabia quem era, mas ele começou a atacar a maçã pra machucar, e teve uma maçã que agarrou nas costas dele e ficou ali, machucou, ele entrou pro quarto assim, fugido e ficou. Também numa situação em que a irmã dele tava tocando uma música pros hóspedes ali, né, e aí ele saiu pra poder ver ali, ouvir a música, porque a música era uma coisa que ele gostava de ouvir, e ele achava que as pessoas não estavam dando valor. E aí ele tava ali no cantinho, saiu do quarto, ficou no cantinho pra ver. E aí quando os hóspedes viram aquilo, já começaram a falar que não ia pagar, que ia denunciar, porque como que trata a gente assim, com um bicho desses em casa, você não avisa, que não sei o quê. Os hóspedes foram embora e tudo mais, aí a mãe dele ficou meio assustada também. Então a irmã dele meio que pegou birra com ele, falou como você vai assustar, porque assim, no início que ela queria ajudar, até mover uns móveis do lugar ela queria mover, e aí ele já não queria que fizesse isso, ele falou, não quero que mova, então ele meio que saiu do esconderijo dele, a mãe dele tentou entrar uma vez no quarto pra ver
mas também não conseguiu falar com ele, ver ele como ele tava daquela forma, então preferiu ficar quieta, tipo assim, se assustou e ficar quieta fora do quarto dele, né, ficar longe dele. E aí a irmã também ficou, tipo, por que você fez isso? Eu tava cuidando de você e agora você não quer mais? E aí também pegou raiva. Parou de alimentar ele, parou de dar comida, parou de cuidar, de olhar o que ele queria, o que ele não queria. Simplesmente parou. Ela, tipo, se encheu o saco, né? Nesse dia dos hóspedes, que os hóspedes viram tudo isso, que eles foram embora, o pai mandou todo mundo embora, ela tava tipo, ai, eu não aguento mais isso, ele é um fardo e não sei o que, a gente tem que acabar logo com isso. Aí o pai falou, eu também acho que tem que acabar logo com isso. A mãe também falou, também tem que acabar logo com isso, porque é um fardo pra gente e tal. E ele ouviu escondido, na verdade não tá tão escondido, né, todo mundo sabia que ele tava ali ouvindo. E aí, ouvindo aquilo, e aí ele saiu, foi pro quarto dele. E tipo assim, ele falando que não é como se tivesse magoado ele nem nada, ele tava ciente do que tava acontecendo, mas ele só saiu e foi pro quarto. E quando ele foi pro quarto, ele simplesmente estava observando a lua e tal, pela janela, as estrelas, não sei o que, pensando. E aí, num dia de manhã, uma outra empregada, que é a primeira empregada deles, tinha ido... Eles tinham mandado embora, então eles chamaram uma outra pra de vez em quando. Essa empregada de vez em quando ia lá ajudar na limpeza, sempre ficava fazendo umas piadinha com ele, tentando implicar com ele, alguma coisa assim. No dia que ela foi lá, de manhã, depois desse acontecimento, ela viu que ele estava morto. Ele morreu. Por que ele morreu? Porque já tinha uma infecção nele, daquela maçã que o pai tinha tirado. Já tinha passado vários dias, vários meses, então não tem uma noção de tempo muito clara. Mas aí tinha infectado, aquela maçã estava ali infeccionando, já estava ali ainda, ninguém tinha tirado, ninguém se preocupou e ele não comia. Então ele estava morto quando ela encontrou, ela foi avisar a família, ela foi até o quarto, os pais dele estavam dormindo, eles simplesmente acordaram, de boa, sem muita coisa, na calma, foram lá, viram, realmente estava morto, chamaram a irmã viu que tá morto, e aí o que a gente vai fazer? Não sabe. E aí, tipo, ela até fez uma observação de como ele tava muito magro, mas é porque eles não tinham dado nada pra ele comer. Durante muito tempo ele ficou sem comer. Ficou largado lá, nem limpava mais o quarto dele. E aí, simplesmente, eles foram, tipo, conta um pedaço que eles foram pro quarto os três, o pai, a mãe e a irmã, deram uma choradinha, voltou e vamos passear. E aí passeou o pai, a mãe e a irmã, foram fazer uma visita não sei onde, assim, num lugar bonito, e já pensando em quem vai casar, com quem ela vai casar, porque ela precisa de um casamento, o que eles vão fazer, tipo, onde vai enterrar o cara, e o que a gente vai fazer daqui pra frente, como a gente vai seguir, se a gente vai mudar de casa, uma casa melhor, ou não sei o que, porque aquela casa ali também tinha sido uma escolha do Gregor, então, tipo, isso foi uma das coisas que eu não gostei, essa parte. E falando mais sobre tudo o contexto ali, das coisas que eu não gostei desse livro. E o que traz também para pessoas que estudam, né, faz um estudo mais aprofundado dos significados ali, tem bastante coisa, e eu não sou essa estudiosa de filosofia, de assim, então não sou eu, né. Então eu vou dizer apenas sobre o livro que eu li aqui. Eu achei um absurdo de ele ter se transformado em um inseto e ele não está preocupado em por que isso aconteceu, como isso aconteceu, com o que ele faria para reverter essa situação. Isso me incomodou, porque o Gregor, ele estava sempre pensando no trabalho dele, na família dele e em nenhum momento nele mesmo. Segundo ponto, a família dele. Quando ele estava lá com as portas fechadas e ninguém sabia bem o que estava acontecendo, eles pensaram, vamos chamar um médico e um marceneiro lá para abrir a porta e o médico para avaliar ele. Quando ele mesmo abriu a porta, destrancou e viram a situação dele, eles cancelaram o médico. Tipo, na minha ideia, se eu vejo alguém assim, principalmente alguém da minha família próxima, no caso ali é o filho e o irmão, eu, obviamente, chamo o médico o mais rápido possível, né? Faz ele acelerar. Só que não, ele falava, cancela o médico, não deixa ninguém entrar. É um absurdo. Esse é o segundo ponto que eu não achei bem estranho. Né? Eles dispensaram até a moça que já trabalhava lá, porque não queria que ninguém visse. Trancaram ele lá, não pensaram em nenhum momento em tipo, ajudar ele, né? Em fazer algo pra voltar ao normal. Sempre pensaram, tipo, ele tá assim agora e agora a gente vai fazer o quê? Outra coisa, pensar sempre na questão do trabalho. Ele sustentava a casa ali, né? O pai dele tinha parado de trabalhar, a mãe dele também, porque o que ele ganhava era suficiente. Então eles voltaram a trabalhar e ignoraram ele. Pronto. Ignoraram totalmente a existência dele.
o pai chegou a arremessar maçãs em cima dele, mesmo sabendo que era o filho, independente se pensou se ia machucar ou não. A mãe não queria nem chegar perto. Tipo assim, ela tentou uma vez entrar no quarto pra ver, mas viu que ele tava naquela situação e achou meio que repugnante, eu não sei, e cancelou. A irmã, no início, tava tentando ajudar. Depois ela falou, é um fardo, eu não vou ajudar mais nada. Não quero mais ajudar, não vai dar comida, não vou limpar o quarto, não vou fazer mais nada. Porque ele tava querendo manter um quadro lá pra ele, no quarto. Porque eles queriam tirar tudo. E ele falou, no início pensou, se tirar tudo vai ficar mais espaço, mais confortável pra mim. Mas se tirar tudo, será que eu vou esquecer quem eu sou? Será que eu vou esquecer aquilo ali? Então, ele falou, pelo menos manter isso aqui. E aí ela não gostou de ele ter mexido nessa parte. E aí falou também que ia abrir mão de tudo. Depois eles se reuniram, independente se ele estava ouvindo ou não, falou que tinha que acabar com aquilo. Eu fiquei com uma impressão de que pudesse ser tipo um assassinato. Mas não fala isso no livro, que foi um assassinato. Eles falam que eles eram fardos, que tinham que acabar, mas não fala que eles iriam fazer isso. E no livro também fala que tinha infecção, que era tal. Eu achei muito conveniente, depois dele ter ouvido isso, ele ter morrido. Foi como se ele falasse... Não falou isso, mas eu entendi como se fosse, eu tô tentando lutar, ficar vivo, tentar me aproximar, me comunicar, fazer alguma coisa. Mas vocês não querem, então por que eu vou lutar contra isso? Então eu vou desistir. Eu vou olhar assim, pra mim deu e vou de arrasta. Deu a entender isso, que era um pouquinho que faltava pra ele poder ir de arrasta e ele ter ouvido essa conversa da família dele. Foi o que aconteceu. Foi, tipo, ao final, sabe? A gota d'água pra ele. Foi essa impressão que eu tive. Então, aqui fala muito mais das reações, né? Das pessoas que não teve ninguém compreensível ou tentou ajudar. Simplesmente pensavam nele num trabalho, como se fosse uma pessoa útil. E depois que ele deixou de ser útil, ele se tornou um ninguém pra eles. E aí, assim que ele morreu, não deixou nem o corpo esfriar, eles já foram passear, já foram pensar no futuro, com quem que a menina ia casar, que casa eles iriam comprar, porque eles queriam comprar uma outra casa, sabe? E o filho dele nem parece que era filho, nem parece que existiu um dia. É uma relação muito fria, assim, eu entendi. Então, eu achei, assim, é um livro maravilhoso. Eu gostei muito do livro, da forma que faz, mas eu fiquei com muitas perguntas, assim, sabe? Muitas dúvidas que poderiam ter sido explicadas e não foram. E provavelmente essa foi a intenção, né? Mas, enfim, eu gostei, super recomendo esse livro aqui. Sim, apesar dessas minhas críticas, que é totalmente pessoal, totalmente minha, pessoal, totalmente minha opinião, meu gosto como leitora, eu entendo que nesse livro ele não quis responder perguntas de ninguém. Ele quis mais provocar certo desconforto, né? Pensamento crítico mesmo. É uma leitura que faz refletir sobre família, sobre trabalho, sobre identidade, sobre expectativa que temos com as pessoas e sobre como nós agimos quando essas pessoas deixam de atender nossas expectativas, né? Sobre utilidade. Eu senti falta, sim, de algumas explicações, mas talvez por isso eu tenha dado nota 4, mas é um livro essencial, que se você tiver a oportunidade de ler, leia, vale super a pena. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram esse livro, qual foi a experiência de vocês. Quero saber se vocês interpretaram a transformação do Gregor como literalmente ou como simbólico. Porque no início eu achei que fosse ser simbólico. Depois eu percebi que ele literalmente se transformou em um inseto gigante. E eu pensei que ele fosse voltar ao normal e teria um final feliz. E não é isso que o livro traz. Você já leu esse livro? O que você achou sobre a reação da família? Você acha que já vinha acontecendo essas reações, só que sutilmente, e depois da transformação isso ficou mais evidente? Ou você acha que foi transformando as atitudes ali a partir da transformação? Que eles se transformaram junto? Conte aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse livro, porque esse livro aqui eu acredito que não tenha uma interpretação única. Acredito que cada leitor perceba esse livro aqui de forma diferente. Bom, a maioria dos livros as pessoas têm opiniões diferentes, né, de acordo com a própria vivência, com os próprios pensamentos. Mas esse aqui é um que eu acho que fica muito mais evidente que cada um tem a sua percepção sobre ele. Se você gostou desse vídeo aqui, curte, comenta, compartilha e até um próximo vídeo.